E no quadro Mente em Foco dessa terça-feira nós vamos falar sobre um problema muito sério, que não é frescura como muitos acham. É o bullying, responsável por vários casos de agressão física e moral em vários lugares, não só nas escolas, mas no cotidiano a gente acaba vendo muito isso. Para nós conversarmos sobre esse assunto, claro, nós estamos recebendo no Mente em Foco a Raquel Ricciardi, que é psicóloga aqui em Guaxupé. Raquel, muito obrigado mais uma vez pela sua presença, para a gente falar um pouco sobre esse assunto. Obrigada a vocês. Bom, vamos lá então, explica pra gente o que é o bullying. As pessoas generalizam, tudo é bullying, é bullying, é bullying. Mas o que é necessariamente o bullying? O bullying, ele vem do termo inglês, do bully, que significa valentão, né? Então, são todas as atitudes agressivas, verbais, psicológicas, que são intencionais ou não, né? E elas são praticadas por um indivíduo ou em grupo, né? Geralmente o bullying se divide, a gente tem visto bastante que é da forma direta ou indireta. A direta, ela é mais praticada por homens, pelos meninos, que eles batem, ofendem, falam palavrões. E o bullying direto, ele é mais praticado pelas meninas, que é o isolamento, né? Eles formam um grupinho, isolam uma outra menina do grupo, né? Então, geralmente, dá pra gente perceber bastante essa diferença, né? O bullying, ele tem em todas as relações interpessoais, né? Então tem no trabalho, na escola, mas é muito comum a gente ver o bullying mesmo na pré-adolescência e na adolescência, de 5ª a 6ª, 7ª série, né? A gente percebe bastante o bullying mais forte, assim. E olha que coincidência, dia 20 de outubro é considerado o dia de combate ao bullying no mundo, e aqui no Brasil ele é comemorado, tem uma campanha no dia 7 de abril. É o dia de conscientização, né? Isso, do bullying principalmente nas escolas. Ô Raquel, o que motiva o bullying? Existe, assim como os outros distúrbios que a gente sempre fala, é o fator genético juntamente com o ambiente, o que acaba levando a pessoa a praticar o bullying? Geralmente o bullying, o perfil dos agressores, eles são aqueles meninos ou aquelas meninas que querem se destacar no grupo. Eles têm a imagem que se eles foram valentões, se eles, né, fizerem esse tipo de comportamento, eles vão se destacar na escola, eles vão ser mais respeitados. E não é assim, né? Geralmente são meninos ou meninas que têm uma baixa autoestima, fazem isso por inveja. Então, assim, por exemplo, tem aqueles que sofrem, aqueles têm umas características incomuns. Os nerds na escola sofrem bullying porque geralmente os agressores têm inveja das notas. São aqueles meninos ou meninas que estão fora do perfil do padrão físicos, também sofrem. Aquelas que são queridos por todos até acabam sofrendo um bullying, né? Aqueles que são mais gordinhos, mais magrinhos, mais altos, mais baixos. E geralmente o agressor, ele faz isso para se destacar, né? Mas ele sabe o que ele está fazendo. O agressor, mesmo crianças, ele sabe que o outro não está gostando daquela atitude. Ele tem consciência que aquilo não está certo, mas eles fazem. O quanto que o bullying pode influenciar no comportamento? Você falou que é principalmente nessa época das crianças, na pré-adolescência, mas o quanto que isso pode influenciar na vida adulta? Tanto quem pratica o bullying, quanto quem recebe o bullying. Existe um rol de situações que pode acontecer com essas pessoas? Nossa, Vitor, o bullying é tão grave, né, nessa fase, que pode causar um dano psicológico para o resto da vida de quem sofre, né? Eles podem se tornar adultos inseguros, com baixa autoestima, com problemas gravíssimos de relacionamentos, né? E tem casos que podem levar os adolescentes a cometerem até suicídios, que tem muitos casos que acontecem isso, né? Onde o adolescente, o jovem, ele não dá conta, né? E onde que a gente entra? Onde os adultos entram? A começar a perceber o comportamento dos filhos, né? Então, assim, o filho, ele começa a não querer ir mais para a escola, ele começa a ter falta de apetite, né? Ele começa a evitar os amigos, não vão mais em festas, né? Fica só trancado no quarto. Eles vão, como os adolescentes que estão sofrendo,
têm algumas características, eles vão dando alguns sinais. Os pais têm que estar muito atentos a isso, né? Porque hoje, além do tipo de bullying, que é o bullying verbal, tem o bullying físico, o moral, o sexual, tem hoje um tipo de bullying que está crescendo muito, que é o cyberbullying, né? Assim. É por, né, nas internets, de passar fotos por grupos, né, passar mensagens. Hoje, entre os adolescentes, isso tem crescido muito, muito. E isso acaba, né, deixa aquele agressor muito fechado, indefeso, porque além de tudo eles ficam com medo de contar, não contam para os pais, não contam para os professores, porque acredita que ninguém vai acreditar neles. O agressor, quem foi agredido, né? O agredido, né? Desculpa. O agredido, sim. Que ninguém vai acreditar nele, ninguém está levando ele a sério, mas assim, se aquele amigo vê o próprio outro colega da sala sofrer bullying, não denuncia para a professora, para a diretora, ele está sendo cúmplice de quem está fazendo bullying, né? Porque ele está vendo aquela situação e não está fazendo nada para ajudar. Raquel, o termo bullying, ele já existe há muito tempo lá fora, mas o bullying chegou no Brasil há pouco tempo, cerca de uma década e meia. O bullying sempre existiu? Sempre, sempre. Mas na década de 70 foi dado o nome de bullying por um psicólogo americano, que agora eu não me recordo o nome, certo. Mas ele sempre existiu. Esse nome foi dado na década de 70, mas sempre, né? Desde as épocas dos nossos avós, bisavós, sempre existiu, né? Só que hoje em dia, o que a gente percebe tá acontecendo de uma forma muito mais pesada, né? Muito mais direta mesmo, né? De violência, de maltrato, de exclusão, até de danos morais, estragar o material do amigo, né? Estragar a roupa, o uniforme. Hoje em dia tem acontecido de uma forma muito pesada, que eles encaram como uma brincadeira, só que não é brincadeira, não é normal. As pessoas que fazem, os agressores acham, não, a gente está brincando, isso não foi nada, foi só uma brincadeira, mas não está entendendo o que aquilo está causando no colega quando ele está em casa, quando ele vai embora. Ninguém entende como que ele está passando por isso, né? Por isso os pais têm que ficar atentos, desde pequeno, orientar os filhos. Hoje tem tantos vídeos no YouTube educativos de bullying para você começar a passar desde criança, de 3, 4 anos, que é de uma forma bem didática, bem de desenho, mas explicando, né? Isso é muita responsabilidade dos pais também. E hoje tem uma lei que a escola também é responsável por introduzir esse tema, né? Dar palestras, tentar combater, tentar falar sobre isso, que não pode não falar sobre isso na escola. Tem que ser um assunto falado sempre, porque o bullying ele não acaba. Então tem que ser um assunto falado constantemente dentro das escolas. Raquel, e como que é feito o tratamento para o bullying? Porque muitas vezes é necessário uma terapia, é necessário um acompanhamento psicológico. A incidência maior de pessoas que vão procurar o tratamento, a iniciativa é dos pais, a iniciativa é das crianças. Essas crianças elas procuram tratamento só quando mais velhas, percebem que há um problema. Como que é feito o tratamento? Por exemplo, chega muito casos para mim no consultório onde nós trabalhamos o problema dele hoje, acaba trazendo o bullying na infância, que isso traz vestígios para a vida adulta. E a gente tenta trabalhar isso, né, o bullying que ele sofreu na adolescência. Só que quando o adolescente está sofrendo bullying, a procura é dos pais, porque consegue enxergar o filho excluído, baixa autoestima, pensamentos suicidas. Então os pais que acabam procurando ajuda, mas eles por si só acabam não tendo muito essa procura, porque eles até têm receio de falar sobre isso. Mas no consultório é muito comum quando a gente trabalha baixa autoestima, quando principalmente vem aquelas meninas com transtorno alimentar, a bulimia, onde elas eram gordinhas na infância, sempre traz o bullying sofrido. Então elas acabam adquirindo um transtorno alimentar, uma bulimia, por conta desse bullying, de ter sido chamadas de gordinha, até mesmo na família, né? Aquele apelidinho, é gordinha, vem cá, minha fofinha. Só que isso, ao longo prazo, é um bullying que a própria família faz. A família muitas vezes é muito negligente, né? Porque ela própria
a família, em determinada época, ela foi criada de um jeito em que esse tipo de brincadeira era normal. Só que hoje em dia não é mais assim, né? Às vezes a própria família acaba fomentando isso lógico, sem intenção, né? Mas Sim, é preciso ter cuidado em relação a isso, É preciso ter cuidado, porque às vezes o adolescente ele tá com uma baixa autoestima, já tá com um problema na escola, tá gostando de uma namoradinha e não consegue, já não tá tão bem com a autoestima. Aí vem a família, vem os amigos falando que ele tá gordo, ou que ele tá alto, ou que ele tá baixo demais, que é fora de um padrão. Dando palpite demais, como né? que ele não se aceita muito, isso ajuda muito a fomentar, né, aquele conceito. Eles acabam se sentindo daquela forma que o outro acaba chamando, acaba apelidando, né? É grave, os pais têm que ficar muito atentos a isso, tem que conversar muito com as crianças, né? Conversar na escola, tá sempre orientando, não deixar nem os filhos dar apelido para os outros, né? Que isso é um bullying leve, mas aí pode gerar outros mais graves. Sem dúvida, então todos fiquemos atentos em relação ao bullying, que é um caso muito sério. Muito bem, conversamos então sobre esse assunto com a Raquel e, claro, nós já convidamos você a participar do tema da semana que vem. Tem um tema para a semana que vem, Raquel? Vamos falar sobre Outubro Rosa? Outubro Rosa é o tema da semana que vem. Especificamente o quê? É a recuperação das mulheres que tiveram ou que sofreram na família algum problema com câncer de mama. Vamos falar um pouco do feminino, da reconstrução da imagem, né? O significado que isso pode gerar na vida de cada um. É um renascimento também. É um né? renascimento. Bom, você já pode mandar as suas perguntas para nós pelo telefone, pelo WhatsApp ou pelo Facebook que aparecem na sua tela. Não precisa se identificar se não quiser, a gente sabe que é um assunto muito pessoal, mas fique à vontade. Se você tem alguma dúvida, 35517458, 988-337458. O Facebook é o facebook.com/tvsul e as redes sociais da Raquel também estão à sua disposição. Sim, podem me deixar mensagens, perguntas no meu Instagram ou no meu Facebook, que é Psi Raquel R. Psi Raquel R aparece aí para você na tela. Raquel, obrigado pela presença. Obrigada a vocês. Obrigado por tratar desse assunto do bullying, porque as pessoas às vezes não entendem a seriedade desse tipo de assunto. Sim, tem que ficar atentos a qualquer sinal de tristeza dos filhos, tem que procurar ajuda. E semana que vem, Outubro Rosa, participe.